Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. A gente tá muito feliz de ter você aqui com a gente assistindo. Eu me chamo Luana, sou uma das sócias da Eleva Consultoria e hoje a gente tá aqui para um momento muito especial, uma grande conversa junto com as minhas sócias, Daíssa, Rayane, que estão aqui também. A gente vai bater um papo muito legal sobre os desafios e as dores da mulher empresária hoje no mercado, o que a gente lida todos os dias, o que a gente enxerga realmente para esse mercado. E vou passar a bola para elas se apresentarem um pouquinho e depois a gente já segue o fluxo daqui. Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Daíssa. Já trabalho no digital há mais de 10 anos. Tenho uma empresa também, a DR Agência, de marketing digital. E hoje estou aí na consultoria junto com as meninas, que também têm mais de 10 anos de experiência na área delas. E a gente se juntou para formar essa equipe com essa força para trazer esse avanço no digital junto com vocês. Olá, gente. Me chamo Rayane, sou publicitária. Trabalho no mercado digital há mais de 10 anos, amo o que faço. E a Eleva hoje chegou, né? Pra mudar a vida de vocês, não só a da gente. Então, a gente hoje vai ter um bate-papo muito leve das dores do que o marketing digital passa. E a gente vai tentar mostrar pra vocês, de uma forma muito leve, como se portar. Como as meninas bem falaram, eu também estou no mercado há mais de 10 anos aí nessa jornada. De formação, eu sou jornalista. Passei aí por um grande período numa mesma empresa, aí quase 10 anos, 8 anos. Onde trabalhamos juntas também, né? Trabalhei junto com Rayane, verdade, alguns anos. E aí a gente formou essa amizade. Eu acho engraçado, né, como a gente acabou se encontrando no meio do caminho aí, com tantas mudanças. Eu passei por um período de transição, de sair do CLT para empreender no digital, e a gente sabe que existe não só o passo, né, a coragem, mas envolve muitas tomadas de decisões, muitas barreiras, muitos desafios também, que com certeza muitas mulheres hoje empresárias também se identificam, não é? E eu acho que a gente pode começar por aí, o sair do CLT e encarar o empreender, na verdade, o empreendedorismo, né? A coragem das mulheres que elas têm de sair do CLT, sair de trabalhar para alguém, encarar o empreendedorismo, que tem tantos desafios, né? Isso. Ô, Dai, então conta pra gente, dentro dessas mulheres empresárias que você convive hoje, qual a principal queixa que você recebe, que você percebe do mercado? Como que é isso na tua visão? Para mim, o que elas sempre se queixam é falta de tempo, que elas têm que fazer tudo sozinhas, não tem equipe, elas tentam concentrar tudo nelas e acaba que o negócio delas fica travado, não cresce. Porque sozinho, realmente, você tem um tempo limitado, né? Então, elas não têm tempo para a família, elas não têm tempo para, muitas vezes, viajar com a família, trabalham, e não têm o tempo para usufruir daquilo. E acaba concentrando muito trabalho nelas. E, muitas vezes, elas não sabem como furar aquela barreira dali. Eu venho até aqui, cheguei nesse ponto, mas eu não sei como ultrapassar, como crescer. E acaba se frustrando porque não recebe o resultado ou as vendas que a empresária esperava. Então... muito trabalho para pouco resultado. Isso. Então, acho que deve haver realmente uma organização, uma estratégia por trás para realmente haver esse crescimento, principalmente no digital, né? Vocês acham que essa questão da falta do tempo, de fazer tudo sozinha, tem a ver com a organização especificamente? Também. Ou também com a questão de modelo de negócio, de Eu acho concentrar que envolve... tudo em si mesma, não conseguir delegar, né? Essa questão de aprender a delegar também é um processo, né? Sim, eu acho que envolve tudo um pouco, né? Organização, estratégia. Eu acho que todo esse meio aí, ele precisa realmente ser organizado. A postagem, né, Rai? Isso. Postar por postar. Muitas vezes elas estão ali no Instagram e aí elas fazem as postagens, faz foto, posta de qualquer jeito, sem estratégia. E essa parte é muito importante também, né? Isso. Hoje em dia, a maioria acha que tô postando todo dia, tô fazendo certo e não tá dando resultado. Mas não é postar todo dia. É ter a estratégia por trás daquele post, por trás daquele stories. E uma coisa que me pega muito, né? Eu tô há muito tempo também na parte de atendimento, de saque, das redes sociais. E hoje em dia, uma virada assim de chave, principalmente para mulheres empresárias, para lojas, enfim, é o atendimento ao público.
Que hoje em dia você chega, entra em contato com uma loja, enfim, uma empresa, você vai lá, manda uma mensagem, primeiramente, a empresa passa dias para lhe responder. E quando ele responde é um oi, tudo bom? E sim, isso faz muita diferença. Eu acho que é nos detalhes que a gente realmente consegue crescer. Falta as pessoas desenvolverem relacionamento, né? Com certeza, com certeza. Com atendimento. Como é que você... Se você pudesse dar uma dica, assim, para as pessoas melhorarem isso, o que seria? Eu acho que a base, assim, né, de qualquer empresa é o atendimento ao cliente. Porque a partir dali, você vai saber se você vai vender ou não. Mas como que elas podem melhorar isso, de fato? Ao invés de só responder padrão ou responder de qualquer jeito, o que você diria para já se aplicar agora, a partir de agora, no negócio? Eu acho que tem que sim sentar com o social media, enfim, ou com quem fica ali por trás. Bolar realmente uma estratégia ali, ó. Vamos pegar aqui. E hoje em dia, o que a gente pode fazer é o bot. A gente pode ir lá, criar uma resposta, criar uma estrutura, só que não deixando a parte humana de lado. É nesse ponto que eu acredito que A dificuldade tá que aí, a né? dificuldade tá aí. Como é que você consegue... Humanizar um robô. E não só humanizar um robô, Não é mas nem assim... humanizar um robô. É É como realmente você consegue ter alguém por trás. estruturar um relacionamento e não só ter respostas, Sim. sabe? Eu acho- Eu respondi aquela dúvida e pronto. Mas é você estar de olhos e ouvidos abertos para entender o que aquela pessoa realmente está trazendo para você conseguir solucionar o problema dela. Sim. E não só porque eu tenho que responder um comentário, responder um direct, mas assim, como é que o meu negócio resolve o que essa pessoa precisa nesse momento? Sim. Muitas vezes Sim. não oferecer, não vender o que você quer. Você tem que vender o que o cliente precisa. Então, às vezes, o cliente vem atrás de algo e que ele nem sabe se ele precisa realmente daquilo. Às vezes, ele precisa de outra coisa e você quer empurrar aquilo só porque aquele é um ticket mais alto. Mas, na verdade, ele precisaria de uma outra coisa que ele nem gastaria tanto. Então, quando você oferece esse outro serviço ou produto, ele vai confiar muito mais em você. Porque ele está vendo que você não quer só o dinheiro dele, você quer resolver o problema dele. O que eu vejo, assim, que é uma das grandes queixas que eu acompanho, assim, das mulheres empresárias hoje no digital. A Dai trouxe essa questão da organização, a Rayane trouxe a questão do atendimento, das respostas que hoje em dia são muito, né, fixas, mas eu vejo que muita gente... Tem dois passos. Primeiro, uma mentalidade ainda de não conseguir entender que o conteúdo ele é um meio para chegar em algum lugar. Sim, Então, com certeza. não é necessariamente postar um story ou postar um Reels, mas encontrar a sua forma de se comunicar, seja ela qual for, dentro do seu negócio e ver o que funciona melhor para o seu negócio, adequar a sua rotina. Então, ainda vejo que existe muita dificuldade de enxergar o conteúdo dessa forma e não como uma obrigação também, porque tem muita gente que pensa no processo do conteúdo do início ao fim. Tem que pensar a E estratégia, aí já tem que desiste. pensar... Pois é. Começa no No meio objetivo, do caminho. aí tem que desenvolver roteiro, aí tem que ver se vai gravar, se vai fazer a Aí peça, já se vai é fazer o rolê conteúdo, demais. se É. inscrever pra depois soltar. Então, quando pensa na jornada do conteúdo do início ao fim, já pensa, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não tenho constância, isso, aquilo, outro. E acaba E realmente não fazendo consegue. postar por postar. E não vê resultado. E tem esse olhar, e também muitas vezes o negócio, ele espera um resultado do conteúdo orgânico, principalmente. Sim. Então, assim, às vezes nem começa a fazer o conteúdo orgânico, mas quando começa, não começa da forma correta, porque muitas vezes nem o próprio negócio está validado. Nem a oferta e o público está validado. Então, eu vejo que essa também é uma outra grande dificuldade que eu percebo que tem muitas mulheres empresárias que chegam pra gente, me ajuda com o meu negócio, me ajuda com a estratégia, me ajuda com conteúdo, me ajuda a vender mais através do conteúdo. Mas quando você vai olhar, ela sequer ainda tem validado se ela tem o negócio certo pra pessoa certa, o produto certo pra pessoa certa. Então, eu vejo que esse também é uma grande Tem que voltar lá do dificuldade. comecinho, né? Exatamente. Tem alguma dessas dores que vocês já se identificaram no meio da jornada, que pessoalmente vocês conseguem entender da mulher empresária? Porque, poxa, não, isso também já pegou muito pra mim. Como é que é pra vocês? Eu acho que primeiro a gente precisa achar o cliente para depois vender para ele. Então, o que eu vejo, que eu já cometi esse erro também, foi: eu tenho esse produto, olha que produto maravilhoso, comprem o meu produto. Mas, na verdade, você tem que ver o que o seu cliente está precisando para você oferecer aquilo para ele. Qual é a demanda? O que falta ali que eu posso acrescentar?
algo que eu goste de fazer, mas que já tenha pessoas procurando por aquilo, e não o contrário. A gente acaba cometendo esse erro, né? De olhar, assim, o que eu quero vender, o que eu quero fazer, e não qual o problema que eu resolvo, de fato, como que eu ajudo alguém. Eu passei por isso também. No começo, né, quando a gente vai pro, decidir. Porque o primeiro passo é decidir, né? Pois decidir empreender. Não volto mais pro CLT. Ok. Como vai ser Não daqui é nada pra frente? fácil, mas vale a pena. E aí, tanto no empreendedorismo, nos negócios, quanto pro conteúdo, a gente tem que ter esse olhar, né? Não é o que eu quero falar pra vocês, mas é o que vocês querem ouvir, o que vocês precisam ouvir, o que de fato... precisa ser escutado. O que vocês precisam, não o que eu quero vender pra vocês. O que vocês precisam de mim. Eu acho que é bem por aí. É um olhar diferente. E o que vocês mais gostam, assim, nessa troca direta com as mulheres? Daí, o que te move mais, assim, no teu dia a dia, quando tu tá lidando com elas? Eu gosto muito de ver a força que a mulher tem de conseguir fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu acho muito bom a mulher ser multitarefas, mas claro que ela precisa aprender a delegar. Mas a força da mulher, por isso que eu me identifico tanto com mulheres empresárias, porque eu vejo a força, sempre tem uma família ali por trás, tem filhos, o porquê geralmente dela começou aquele negócio. Então sempre tem uma história, sabe, de cada uma delas. Então eu gosto de perguntar sobre a história das minhas clientes para entender o porquê que elas começaram aquilo, para entender o que motivou elas aquilo, ela ter a coragem de sair do CLT para empreender, que é algo tão difícil, tão desafiador. E foi o que aconteceu comigo, né? Dando o exemplo de Rayane. Eu saí do CLT, trabalhei há mais de 6 anos no CLT, saí porque hoje eu tenho uma filhinha, né? Tem 2 anos de idade. Então, eu falei assim, eu preciso sair, eu preciso ter esse tempo para minha filha. Então, não é uma escolha fácil, mas hoje em dia eu não me arrependo. Eu acho que eu sou apaixonada pelo que faço, pelo marketing digital. E para quem tá querendo, assim, uma dica, se você quer sair do CLT, se você quer migrar realmente para o marketing digital ou para abrir sua empresa, vá em frente. Que eu acho, assim, que o medo prende a gente, já me prendeu por muitos anos, mas hoje foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Como o Dé falou, a mulher... multitarefas. Então, hoje em dia, eu tenho só orgulho, realmente, de toda a nossa trajetória, né? Das 3 aqui, cada um com a sua história. E agora com a Eleva, que tem muito aí pela frente. E sabe que a maioria das minhas clientes tem uma história, assim, pela família. A maioria começou por conta que engravidou. E foi... Pela família, sabe? Que quis sair do CLT como raio, assim, por conta da família. E eu gosto muito de saber da história por trás de cada uma. Pois é lindo de ver. E você, Luana? Diz aí, conte pra gente um pouquinho do que você acha das dificuldades. Qual a maior dificuldade que você vê hoje nas suas clientes? E o que mudou a sua vida, né? Calma, são Faz a vida logo. São 2 perguntas tipo, bem... se você pudesse falar uma dificuldade, a maior, que elas trazem, qual você falaria? O maior desafio, assim, o maior desafio das suas clientes hoje. Tá. No geral, na presença digital, foram essas 2 que eu falei pra vocês. A questão da mudança de entender que o conteúdo ele é um meio pra chegar em algo e gerar algum tipo de transformação. Eu acredito que realmente essa é a grande produto e oferta. Encontrar o produto certo pra pessoa certa. Uma das últimas clientes que a gente atendeu, a gente viu essa dificuldade, né? De ela conseguir mostrar o produto dela de uma forma bela, de uma forma atrativa. Então, a beleza, hoje eu vejo a estratégia visual como muito mais do que só uma foto bonita. Para mim, é um conjunto de coisas, como cada detalhe conta. Então, qual música você vai colocar junto com aquela foto, naquele post? Como é a pose? Quais os detalhes que... Agora falando de produtos, né? Falando muito das minhas clientes, que são lojistas, a maioria de moda. Então, qual a pose aquela modelo vai estar usando aquela roupa? Se a pose combina com a vibe do look, se os acessórios combinam. Então, cada detalhe faz diferença. E no feed, para não estar algo tão desorganizado, tão bagunçado visualmente, porque a pessoa entra no feed e tem vontade de sair correndo.
Então, isso a gente consegue notar, assim, logo de cara, quando chega uma cliente, a gente consegue... São os principais pontos que a gente já vê logo de cara. Então, uma bio bem organizada, simples, Tudo gente, tem o que ter, simples, o básico que funciona. Eu acho que tudo tem que ter uma estratégia por trás. Você vê ali, não é só um feed bonito, é a estratégia que tem por trás. Isso. É a copy que você vai colocar na legenda, é o jeito dos stories que você vai fazer, é aquele link ali, arrasta pra cima. Então, assim, tudo tem que ter uma estratégia por trás, entendeu? Então, não é fácil, não é besteira, são coisas que realmente vai fazer diferença no seu negócio, entendeu? Ô, Dai, você falando aí das suas clientes que por muitos anos aí, né, sempre foram voltadas aí pra questão da moda, lojistas, roupa, acessórios, enfim. Você percebe que acontece muito, eu queria até ter até essa curiosidade, assim. Porque tem muita lojista, na minha visão, que elas têm um bom olhar para o negócio, tipo assim, o que vai vender, a moda, a tendência que vai vender, de encontrar realmente o produto ali ideal, mas já na questão de como comunicar isso dentro do digital já não consegue tanto. Não tem esse outro olhar. Você percebe que tem essa diferença e como que você diminui esse impacto, ajuda elas a enxergar de uma forma de conseguir realmente passar para elas essa visão do digital, porque muitas vezes ela tem a visão ali da loja física, né? Mas não tem a visão do digital. Como é que é essa troca? Isso, muitas delas são meio perdidas no meio digital porque é algo novo para elas. Muitas delas começaram no digital depois da pandemia, por exemplo. E elas viram essa necessidade, eu acho que a maioria dos empreendedores viram a necessidade de entrar no digital por conta da pandemia. Quem entrou antes já saiu na frente, Sim. mas muitas delas são muito recente para elas. Então, elas estão aprendendo e elas vão modelando por outras. Então, ela acaba que fica muita coisa igual, sabe? Elas olham aquelas outras lojas e tentam copiar Reproduzir, o mesmo, reproduzir. E, beleza, modelar, massa. Isso se você não sabe por onde ir, modela alguém que já fez e deu certo, concordo. Mas chega um momento que você precisa trazer a sua identidade para não ficar mais do mesmo. Sim. Então, a minha proposta para elas é fazer o básico bem feito. Então, não tenho onde fazer um provador parede branca. Parede branca, look ali, uma imagem de celular, hoje em dia já entrega muito. E até na hora da edição também, né? Hoje em dia tem muitos aplicativos, assim, que a gente consegue. Daí falou, pega uma parede branca, vamos fazer um vídeo de look, enfim. Na hora de editar mesmo, com tantos aplicativos que a gente tem hoje em dia, a gente consegue fazer uma coisa legal, entendeu? Consegue fazer um feed organizado. Isso. Então, se você ainda não tem muita noção, vai pelo básico. Depois do básico, você começa a trazer um pouco mais de autenticidade do que da sua loja. Qual a identidade da sua loja? O que de sensação que você quer passar para o seu cliente? O que você quer que ele sinta quando ele entra no seu feed? Só que isso você não consegue de início. Porque no início não tá nem organizado. Então, vira aquela bagunça. Então, a minha dica para as minhas clientes é começar no básico bem feito. Fazer o básico, que muitas vezes elas já querem pular etapas. E aí acaba bagunçando tudo. O básico com estratégia funciona, né? É uma coisa que eu percebo muito, assim, do mercado da moda, especificamente, que tem aí muita familiaridade contigo, é que eu ainda vejo muita empresária focada em mostrar ali o produto. Então, assim, a gente tem 2 cenários, né? Tem o cenário A, que é aquele cenário da empresária, da dona de loja, que não consegue sequer comunicar no próprio feed o que ela tem de melhor Sim. dentro daquele espaço. Mas, por exemplo, os e-commerces que não tem ponto físico e outros modelos de negócios também voltados para moda, às vezes está muito focado no produto. Isso. Na venda da peça. E aí não consegue comunicar as outras vertentes. Não consegue trazer a história da sua própria marca. Sim. Não consegue trazer o que tem de diferente ali. O porquê que eu compraria aquele biquíni daquela marca, por exemplo. E não de outra. E não de outra. Qual que é a história por trás? Quem é você? O que eu preciso para te conhecer? Então, quando eu entro muito assim num perfil, quando vou fazer as análises, o primeiro ponto que eu olho assim é assim, caramba, eu consigo conhecer essa marca de entrar? Então, assim, quais as informações que eu tenho ali? Se é só expositivo, se é só look... Vira uma vitrine. Uma visão que eu tenho, e aí é um pouco polêmico, que assim, é uma imagem
só uma imagem muito bonita, ela nem sempre comunica, porque não tem uma história ali por trás. Ela vai ser bonita aos olhos, mas ela não vai... E hoje em dia é o ponto crucial, né? Você fazer, principalmente a história do storytelling, né? Que a gente hoje em dia também puxa muito para os stories. Você realmente humanizar, né? A empresa, a loja, a marca, sempre contando uma história por trás. Porque, como a Luana tá falando aqui, senão vira só uma vitrine. Você vai entrar lá, vai ver o produto e pronto. Mas e aí? O que é que tem por trás desse produto? O que é que esse produto vai me oferecer? E já no seu caso... Desculpa, Dai. Pode falar. No caso das lojistas, é importante ter o catálogo, né? Para as meninas verem as roupas, é importante ter, mas não pode ter só isso, senão vira só uma vitrine, um folheto ali. Vou trazer aqui o caso da Red Bull. Se você entrar no Instagram da Red Bull, você não vai ver eles tentando vender Red Bull. Você vai ver eles vendendo os esportes radicais com a logozinha da Red Bull ali, como quem não quer nada. Então, é por essa vibe que tem que ir. Tem um Isso, case tem muito que- legal que é no TikTok, que é até da McDonald's, né? Que me fez lembrar esse exemplo que você trouxe. Porque a McDonald's vende a rede fast food, vende lanches. Sim. Aí se você entra no perfil deles, eles não vendem o lanche ali. Não precisa, né? Assim, o Instagram é mais uma vitrine. Então lá vai ter as novidades, o catálogo e tudo. Mas no TikTok eu achei muito legal a linha editorial que eles puxaram. Porque assim, quem consome, eles olharam pra quem consome fast food. Então, o público é mundial. Então, eles exploram toda a cultura que tem por trás ali e mostra a McDonald's presente em diversos países. Aí você vai e encontra várias histórias. Então, eu acho muito pertinente esse olhar, se aplica para qualquer negócio, não só para Sim. moda, mas para qualquer segmento. Que é quando você para de olhar somente para o que você vende e começa a pensar no todo do que você vai passar. Seja a sua história, seja como aquilo ali chegou, seja realmente as dificuldades, o que acontece no dia a dia, Mostrar a de fato. experiência, né? Para o cliente. Ou até algo, por exemplo, a Maczice, eles trouxeram isso. Qual a Sim. sua Maczice? Você pega a batata e molha no sorvete. Então, eles trouxeram a experiência do cliente para conectar. Os costumes deles. Isso. Porque, no fim das contas, quando a gente tá navegando, a gente precisa se identificar com aquilo. Então, é sobre a gente. Quando eu tô rolando o meu feed, o que eu interajo, o que eu compartilho e tudo, é o que me representa, é o que me identifica. Então, acontece muito, né, É uma grande dificuldade hoje de pensar com a cabeça do cliente. Sim. Como é que ele se identificaria? Só que para conseguir fazer isso, você precisa saber quem é o seu cliente ideal. Isso. Então, por exemplo, as donas de loja, qual é a minha cliente ideal? Ela tem 20, 30, 40 anos? Se ela tem 20 anos, o que ela faz? Porque eu tenho que trazer isso no vídeo. Quais lugares ela frequenta? Então, vou botar uma menina de 20 anos frequentando o lugar que a minha cliente ideal frequenta, comendo as comidas que a minha cliente a come. persona, realmente. Então, você tem que saber qual é a sua cliente ideal. E, para você saber qual é a sua cliente ideal, também tem algo que eu comecei a fazer recentemente, que é: olhe para o seu melhor cliente. Aquele cliente que está com você há anos. Por que ele compra de você? Quantos anos ele tem? Por que ele está ali? O que ele tem para falar de você? Pergunte para ele. Por que você está comigo há tanto tempo? O que você vê em mim? Qual o diferencial? Por que você compra de mim e não compra do outro? É realmente fulano? estudar Então, o ali cliente. você vai saber qual é o seu cliente. E aí você pode modelar aquele cliente e ir atrás de mais clientes iguais àquele. Sabe uma coisa muito legal, assim, que eu vejo, às vezes, eu já lidei com muitas marcas, muitos negócios que estão há muito tempo no mercado. 20, 30, 40 anos, enfim, muitos clientes que têm uma bagagem grande. E eu vejo que acontece muito que quanto mais o negócio cresce, acontece de se esquecer daquele cliente que está desde o começo. Os 20, os 30 anos, que te acompanhou. Então, acho muito legal quando faz alguma campanha que lembra dessa pessoa. Sim. Ou quando cria alguma oportunidade com um olhar voltado para essa pessoa. Ou quando, não, eu tô pensando em fazer algo novo. Mas deixa eu ver essa visão que tu trouxe. Com quem tá comigo desde o começo. O que seria legal para ele? Ou o que eu posso fazer de diferente por ele? Qual a exclusividade, né? Rai, você que tá aí há muitos anos na agência, né, nessa troca direta com os clientes, o que você percebe desse formato que eles esperam de resultado, de entrega? Como que você conduz junto com eles? O que eu percebo, assim, uma das grandes dores dos clientes, principalmente em agência, é realmente essa falta de estratégia por trás. Principalmente, o que eu vejo muito na agência é em questão de atendimento ao cliente. Eu recebo
foi? É porque tu já falou disso. Tipo, vai ficar a mesma amiga. fala. Seria bom falar de Acho que estratégia seria importante de tu postar. trazer de Também. organização, de Organização, planejamento, postagem, de sim. como ele espera, de como esse conteúdo entra, de como é. Qual é a Vou falar, então, expectativa na deles, programação. como que é a realidade, como que é esse processo por trás, o que que eles não conseguem enxergar muitas vezes, entendeu? Às vezes o cliente ele percebe que é só aquilo ali tá pronto e não há, mas não é. A Então, o que que tem importância de ter toda a programação, É, enfim. só que tu falou de atendimento de novo, entendeu? Porque é a maior deles, mas tudo bem, vai. Então, fale de Posso outros continuar? pontos. É. Então, um outro ponto, assim, muito importante, que o pessoal acha que chega no feed e tá lá o post todo bonitinho. E não, a gente tem todo um planejamento, todo um cronograma pra fazer. Hoje em dia, né, tem várias plataformas por fora, mas a gente faz toda uma programação. O que é que a gente faz? Ah, vamos pegar uma foto, vamos criar uma legenda de qualquer jeito. Não funciona assim. Então, o que é que o cliente pensa? A dor do cliente hoje em dia, que principalmente chega pra mim, é falar assim: Rayane, meu Deus do céu, não sei como é que eu vou reformular essa pergunta, fiquei nervosa agora. Fala de Me novo, a ajudem dor aí. do cliente. Sabe o que seria legal a gente falar? Qual a dificuldade, a mais besta, assim, que os clientes chegam perguntando? Porque deve ser a dúvida de muita gente. Para vocês, em cada área, aquela dificuldade que, poxa, isso é tão simples pra gente. Mas muita gente pergunta, muita gente tem dificuldade nisso. Por exemplo, planejar um post. Colocar data e horário para o post sair sozinho. O pessoal sabe fazer isso? Tem dificuldade nisso? Pronto, Por exemplo? isso. Tá. Uma coisa que é tão simples assim, às vezes, para você, é uma Mas coisa que você tem faz mesmo. e o pessoal não sabe nem para onde vai. Vai, Vou falar disso, então. pode só seguir, depois a gente depois conta. Então, vamos lá. Vou falar isso que tu falou. Uma coisa que é muito simples e o cliente tem muita dificuldade, na verdade, é de programar um post. Então, chega pra mim e fala: Rayane, eu não consigo programar um post. E é uma coisa, assim, mais simples do mundo. Você consegue entrar numa plataforma, né? Hoje em dia, eu uso o Meta com meus clientes. Então, assim, a gente planeja, a gente faz uma legenda, a gente coloca um horário, tem um horário pro post subir, a gente consegue programar os stories. Então, assim, não é uma coisa besta. Não deixa de ser uma coisa besta. É que pra gente, no dia a dia, Isso. acaba sendo tão corriqueiro que pra gente é uma... Sério que vocês não sabem ainda? Mas isso é na nossa visão. Pois é. Mas pois pro é. outro é uma coisa uau, né? Eu acho que hoje em dia é um ponto crucial você aparecer. Se você não quer aparecer, você pega algum funcionário. Mas, enfim, eu acho que humanizar o seu negócio hoje em dia é muito essencial, entendeu? Você vê as pessoas que estão por trás do seu negócio, vê quem tá ali, você consegue se relacionar mais a fundo com a marca. Então, ao meu ver, Rayane, eu acho crucial. Quem aparece vem demais. Com certeza, não tenho dúvidas. A minha Mas visão Luana pode dar não, eu seu concordo, ponto de vista. eu aí. concordo, mas assim, o que eu vejo é que é o seguinte. Hoje em dia, a gente já passou da fase de estar ou não estar no digital. Então, para um Tem que negócio estar. que quer Isso. escalar, precisa estar estar. no digital. E Precisa. não é só estar por estar. Quando você começa a sua presença no digital, você começa a entender como o jogo é jogado. E nessa, você tem que passar... Você tem que estar presente, você tem que dar o seu rosto, você tem que dar a sua voz, porque isso é o que vai gerar conexão, isso é o que vai passar confiança, isso é o que vai fazer com que as pessoas, de fato, se conectem. Pessoas se conectam com pessoas. Sim, sim. Então, por mais que eu coloque um post estático ali, eu posso colocar isso dentro da minha estratégia. É o ideal, inclusive, né? Os carrosséis e tudo. Mas só isso não faz o papel do convencimento. Não vende antes Não de vai vender. vender. Não constrói a história daquela marca. Porque, no fim das contas, o conteúdo, ele é isso. Ele conta uma história contínua. Então, se a gente tem ali uma marca que ela tá produzindo diariamente, ela tá passando uma mensagem. Ela tá comunicando algo. E hoje a gente passou aí, né? Veio aí desse boom de CEOs na frente das suas marcas, trazendo a sua voz, sendo ali o rosto, a propaganda dos seus negócios. E acredito que isso só tende a crescer. Né? Muitos modelos de negócios hoje em dia se desenvolvem justamente por isso, a partir de uma persona. Então, tem muita gente que começa pelo conteúdo, cria uma grande comunidade acerca do que gosta, acerca do que vive, passa a sua verdade e depois disso constrói um negócio. Porque ali ele já vendeu antes de vender. Eu gosto muito do caso da Manocity.
Ela começou produzindo conteúdo jovem, trazendo a sua rotina, trazendo os esportes e tudo. E depois disso ela fundou a Good Day, que traz ali a creatina dela com sabor e tudo, mas aquele produto já estava validado. Já foi muito mais fácil para ela, porque ela já tinha uma comunidade, ela já tinha despertado o desejo das pessoas que acompanham ela. Então eu acredito muito também nessa ordem pro conteúdo, de você não só estar ali para aparecer, mas como que a partir dessa iniciativa pode mudar todo o rumo de um negócio que ainda nem existe. Isso, eu acho que é necessário hoje em dia. Basicamente, você criou a comunidade e agora, o que vocês querem comprar de mim? Que eu vou vender para vocês. O que vocês estão precisando? Fazer esse caminho é muito mais assertivo. E o que é legal, né? A gente vem aqui, cada uma da sua trajetória, então... Daíssa vem de muito dessa modelagem do mercado da moda. Rayane com todo esse olhar, essa bagagem de agência, de conhecer realmente os anseios que os clientes têm, de buscar no mercado. Eu venho com uma construção de conteúdo. Então, assim, para quem não me conhece, eu fui redatora, editora por muitos anos de blog, sou jornalista de formação. Então, eu tenho esse olhar mais enviesado para o conteúdo, mas no fim do dia, a gente se une no digital, assumindo vertentes diferentes, que no mercado a mulher empresária sente falta. Então, muitas vezes, como a Daíssa trouxe no começo, ela tá ali sozinha, querendo, muitas vezes, dando conta de tudo sozinha, muitas vezes por escolha, mas também muito por uma questão de mentalidade, porque quando você entende o momento do seu negócio, e você quer crescer, você percebe que você não vai conseguir fazer tudo sozinha e que em algum momento você vai precisar trazer buscar ajuda também, né? Para fazer com que o seu próprio negócio cresça. Então, você focar onde você realmente é bom e aonde você não vai ter que gastar muito tempo, muita energia, muito dinheiro, muitas vezes, para poder desenvolver, você traz outras pessoas para somar junto com você. Então, hoje eu vejo muito que existe essa necessidade das mulheres, delas terem realmente alguém ali dando o direcional, a visão macro, que muitas vezes quando a gente está inserido dentro do negócio, a gente não enxerga. Ter. Que é realmente trazer uma visão, outra visão para o seu negócio. Então, se chega lá uma consultoria ou uma outra pessoa para dar uma outra visão, você vai conseguir seguir um caminho diferente e vai trazer novos resultados. E muitas vezes a pessoa chega de fora e é óbvio para a pessoa, ela já bate o olho e fala, isso aqui, que você não estava nem enxergando. Então, trazer uma visão de fora é essencial, porque quando você está muito de dentro, você não consegue enxergar coisas que são óbvias para as pessoas que estão vendo de longe. E pessoas que estudaram, que tiveram uma bagagem mais teórica naquele assunto, vai chegar e vai ver de cara o problema. Isso. Que você não está enxergando, que por muitos anos você conviveu e não conseguiu enxergar. Então, eu gosto muito desse... outro olhar, né? Desse sobre olhar de outras frase pessoas, muito boa que fala consultorias, assim, mentorias, tudo que puder agregar, eu sou super válido, eu também. Tem uma frase muito boa que eu ouvi em algum podcast desses também, que eu consumo muito, que fala assim, que o óbvio só é óbvio pro olhar treinado. Pois é. Que é exatamente isso, né? Então, assim, a gente não tem um olhar treinado para tudo. Então, a gente precisa que realmente de outras pessoas para nos ajudar. E aí eu percebo que ali no nosso convívio, no nosso entorno, tem muita gente precisando desse olhar. E às vezes chega isso de uma forma muito natural pra gente, como busca de ajuda mesmo. Olha, Luana, pedindo a sua opinião. Eu posto muito conteúdo, então tem muita gente que chega pra mim pra pedir a opinião. Olha, eu tô vivendo isso e isso no meu negócio. Você faria como? O que você acredita que vai dar certo ou não? Então, assim, por que não estruturar isso numa entrega que vai realmente fazer sentido para elas de uma forma que consiga unir, né? Eu gosto muito que nas conversas com Daíssa, ela sempre trouxe muito assim pra gente, né, Rai? Sobre a questão de que a mulher, ela muitas vezes nem se vê como a empresária do negócio dela. Então, assim, quando ela não consegue ter essa visão de si própria, de quem ela é, do lugar que ela ocupa, ela não os consegue clientes trazer... enxergar ela. Ela não dessa consegue forma. fazer com que os clientes enxerguem ela dessa forma, né? E aí, o que falta, Dai? Eu vejo que elas se preocupam muito com a coleção em si, falando agora das lojistas de moda. Elas se preocupam muito em trazer uma coleção maravilhosa para as clientes. É claro que isso é muito importante, mas você vai ver a dona da loja, às vezes, está ali e você nem sabe que é a dona. Você chega, você passa batido, porque ela está ali acabada, porque fez tudo sozinha,
muitas vezes viajou para comprar coleção, noites sem dormir, e ela não cuida da própria aparência porque acha que isso não importa. E é então muito ela importante. se deixa de lado e foca só no produto dela. Só que você quer comprar, você quer entrar numa loja, você quer comprar de uma pessoa que você quer se espelhar ali naquela loja como um todo. Então, no visual da loja, no visual das atendentes, no visual da dona da loja, você, nossa, uau, eu quero comprar nessa loja aqui. Eu acho que até o contrário. Se a gente, hoje em dia, né, bem polêmico isso, entra numa Gucci da vida. Se eu estou toda desarrumada, a vendedora não vai me olhar da mesma forma de chegar uma pessoa toda arrumada. E você Não não vai olha da chegar mesma na forma. Gucci e você não vai ver uma vendedora desarrumada. Não vai, de forma Porque alguma. o cliente de ticket alto, ele não compra. Se ele vai gastar 10 mil reais numa bolsa, ele não quer ser atendido por uma pessoa mal vestida. De forma uma alguma. pessoa com a maquiagem feia, com o cabelo desarrumado, com a unha por fazer. Ele não quer entrar numa loja que esteja com parede descascando. Isso. O cliente de ticket alto, ele é muito visual. Então, você tem que estar bem apresentável. Não pode ser a pessoa mais bonita para atender, coloque para atender a pessoa mais bonita, você tem que colocar para atender o cliente de ticket alto. E beleza, eu não falo só de aparência, de beleza natural, não, é uma pessoa arrumada. De cuidados mesmo. Uma pessoa cuidada, bem vestida, sabe? Com a roupa passada, com a unha feita. Isso faz diferença se você quer vender mais. Essa questão da venda tem uma coisa interessante, né? Que a gente precisa... E aí, isso serve para qualquer negócio, para qualquer área, de novo. Que para uma venda acontecer ali, é muito importante que na hora que você for vender, na hora de você se posicionar para aquela venda, que no fim daquela negociação, o cliente sinta que precisa mais de você do que você precisa do dinheiro do seu cliente. Então, eu já vi muito isso, assim, e foi uma das coisas que virou na minha cabeça, porque se a gente já chega para uma negociação, já chega numa venda com a nossa mentalidade de que a gente precisa mais do dinheiro do cliente do que ele precisa da solução que a gente tem para oferecer, você já chegou perdendo. Ele Você já perdeu. Você já não vende, já né? Ele perdeu sente o ali. desespero, né? Pois é. O cliente já sente que você... Ele já fica, peraí, não sei se eu quero mais tanto comprar isso. Essa pessoa tá me insistindo demais. Isso, a E gente precisa existe ter autoridade, uma né? quebra, e existe uma quebra ali de barreiras muito grande que até pessoalmente falando, eu precisei ter. Preciso, né? É uma construção todos os dias. Porque a venda em si, ela tem um estereótipo. Ela tem. E ela tá Tem totalmente Lá vem o vendedor. Pois é. Então, e assim, tem várias camadas Vai desse encher meu assunto. saco. Tem várias camadas desse assunto. Mas assim, por exemplo, que o vendedor é chato, que Fica em vendedor é cima. ruim, que vender é ruim. Todo mundo quer comprar, ninguém quer vender. E ninguém quer sentir que tá sendo... Que tem alguém vendendo pra gente, né? Então, a gente já olha com desdém pro vendedor. Sim. Então, existe realmente essa camada. Mas hoje, sobretudo no digital, tudo que a gente comunica vende algo. Nem que seja uma ideia. Não tô falando de dinheiro, não tô falando de um produto, ou de um serviço, ou de uma empresa. Mas vende uma ideia. Sim. Vende uma história. Vende. Então, assim, a gente precisa ter essa mentalidade também. E realmente parar de achar que a gente não tem que falar sobre o que a gente faz ou vende. E essa também é uma das barreiras que está atrelada à questão da produção de conteúdo, da pessoa aparecer ou não. Porque muitas vezes ela tem medo e tem vergonha de falar sobre aquilo que ela faz todos os dias. Né, Rai? Verdade. Medo e vergonha de falar sobre o que ela tá ali. E acontece muito, né, Já aconteceu muito com os clientes que eu tinha, que era assim, Rayane, eu não vou aparecer, eu morro de vergonha, eu não quero de jeito nenhum, sabendo que aquilo pode mudar o seu negócio e vai mudar o seu negócio. Então, é uma construção de dia após dia, na verdade, mas que faz total diferença. Hoje em dia é um ponto realmente, feito eu falei anteriormente, crucial a gente realmente humanizar esse perfil, humanizar essa empresa. Um pensamento que eu sempre busco ter quando tô não só atendendo os clientes, mas no meu dia a dia é pensar assim, o que que importa mais pra mim? Então, agora falando de propósito, do que move a gente. Eu sei que eu, Luana, carrego uma mensagem. Eu carrego a minha vivência, a minha experiência, o meu olhar, e que isso é único no mercado, isso é único nas trocas, nos relacionamentos que eu tenho. E isso, por mínimo que seja, pode mudar grandemente a vida de outra pessoa.
numa conversa, numa ideia, um insight, ou simplesmente uma palavra que a motive a ter coragem para sair, tirar do papel um projeto que ela tinha há muitos anos. Então, eu carrego essa mensagem. Isso hoje, para mim, tem muito valor. E hoje, chegar e pensar assim, eu preciso que a minha voz chegue. E qual é o meio que a gente tem mais barato? Né? Então, assim, você não gasta para você postar. É nas redes Hoje em sociais. dia tá ali na tua mão. Conteúdo pois é. não só mais barato, mas mais acessível. Então, você tem também um potencial de escala muito grande. A minha mensagem, ela pode chegar em pessoas que nunca vão me conhecer pessoalmente. E é uma do mundo entrega. inteiro. E é uma entrega que a gente realmente não espera. Feito Luana falou, ela vai lá, aparece e chega a mensagem pra uma pessoa que muda a vida daquela pessoa. Pode E qual impactar que é uma o pessoa ponto? do outro lado do mundo. Isso. É a gente colocar na balança. Eu faço isso todos os dias. Todos os dias na hora de gravar. Todos os dias na hora de produzir um conteúdo, ou de estar em um projeto, de atender numa reunião, ou de palestrar, ou enfim, seja qual for a forma de entrega daquele conteúdo, eu sempre coloco na balança o que é mais importante. Esse meu propósito de passar essa mensagem e o impacto que isso pode gerar na vida de outras pessoas, ou o medo que eu tenho do que vão falar sobre mim, de como vai ser o olhar das pessoas pra me julgar, Julgamento. pra falar sobre mim. Se vai vir Então, algum hater. eu já passei por isso em muitos momentos da minha vida, de que a minha vontade era não gravar, era não aparecer, era não soltar aquele conteúdo. E só te cortando aí, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muito medo de julgamento. Até hoje eu tenho um pouco ainda dessa dificuldade, mas que eu trabalho todos os dias. E às vezes até consigo me surpreender. Porque Rayane tá com medo, Rayane tá com isso, tá com aquilo. E eu vou lá e gravo e vejo que faz a diferença. E vejo que deu mais resultado do que eu esperava. Tem então que acho que enfrentar, realmente, né? isso. Acho que realmente a gente tem que enfrentar, tem que meter a cara. E tem que fazer mesmo. Sabe? Até pra ter novos resultados, bons resultados. E Muitas- aí é isso. Então, eu sempre coloco na balança esses dois pensamentos. A mensagem que eu carrego e o propósito que isso pode gerar de transformação na vida do outro e o que eu tô sentindo. Então, assim, o que eu tô sentindo, que é o medo, a vergonha das pessoas olharem, julgarem e apontarem, ou do meu nome estar... E isso foi algo que já mexeu comigo em diversos âmbitos da minha vida, em diversas situações. Mas isso é muito pequeno, porque essa parte é só sobre mim. Essa aqui é sobre muitas outras pessoas. Então, eu Que é sempre o que procuro dar importa. mais força pra isso, pro que realmente importa. Sim. O pessoal me pergunta muito, e como você tem coragem? Porque eu tiro foto onde for. Onde for, eu tô fazendo foto, tô fazendo conteúdo, tô fazendo o que eu preciso fazer. Preciso gravar um conteúdo para uma loja, vai ser ali no meio de uma multidão. Vou lá e gravo sem problema nenhum, zero problema, assim, de fazer foto, de fazer vídeo no meio das pessoas. E o pessoal me pergunta muito, como você tem coragem? Você não tem vergonha? E eu fico pensando, gente, eu tenho vergonha de não correr atrás do que eu quero. Eu tenho vergonha de estar no mesmo lugar que eu estava ontem. Eu tenho vergonha de não avançar. É feito Luana Não falou. de estar fazendo algo para chegar onde eu quero. Isso, para mim... É muito pequeno. É muito pequeno. As pessoas que estão ali, muitas vezes, a maioria nem me conhece. Mesmo se conhecer, ela vai estar vendo eu fazendo meu trabalho e correndo atrás do que é meu. E o seu objetivo final, né? Você vê que vale a pena deixar esse medo, essas coisas certeza. pequenas, enfim. No início é normal. No início é normal a gente ter aquele medo, aquele receio. O que é que vão falar de mim? Vão me julgar? Como vão me ver? As pessoas vão rir de mim. Gente, deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem. Elas vão pensar de qualquer forma. E eu já perdi muita coisa por conta disso. E hoje eu não perco mais. Ninguém começa bom. Ninguém Às começa bom. vezes vai ter alguém que vai rir de você. Às Sempre vezes vai ter. E sempre você vai vai ter virar alguém. chacota. Às vezes a pessoa não é querendo te assustar, não, mas vai acontecer. Vai acontecer. Olha lá, blogueirinha. Mas quando Olha vê lá, a tá gente se lá no achando topo, lá agora. em cima, né? Mas Aí depois vai falar, eu sou amiga dela. Pois é. A gente estudou junto. Mas na hora Entendeu? de criticar, tava lá. Então é continua. realmente... Continua, segue o seu caminho. Segue foca, o baile. Vai no seu foco. Tem uma coisa que é o seguinte, né? Quem gosta de você, você não precisa estar se defendendo ou se justificando, porque quem gosta de você, gosta de você. E quem não gosta de você, você vai arrumar o argumento que for. Você vai se justificar Pois da é. forma Você pode fazer a As Que ele vai lhe pessoas cri- ele vai lhe criticar do continuar mesmo sem jeito. gostar de você. Você pode fazer a coisa mais linda do mundo. A pessoa vai achar algo pra te criticar Sim. se ela não gosta de você. Então, foda-se. Então é isso, coloca sempre na balança o que é mais importante pra você e
E coloca num... Eu sou muito do papelzinho, né? Do papel e da caneta. Então, coloca realmente ali num papel tudo que você tem hoje de demanda, tudo que você faz, todas as vertentes, porque a empresária também tem isso, né? De ter às vezes não só demandas de uma empresa, mas às vezes está envolvida em várias empresas, em vários negócios Isso. ao mesmo tempo, né? E Então, fora também tem a isso. outra, a casa, o filho. Canaliza o que vai te gerar, o que tem mais a ver com o que você acredita de fato e onde você vai ter mais resultado empregando sua maior energia. Por exemplo, eu vejo que hoje você colocar essa energia maior no conteúdo dá muito mais resultado. Porque se você treina isso, você vai ficar muito bom nisso. Isso. Então, assim, não tem como você que só gravou 5 vídeos querer ser um comunicador nato Silvio Santos da vida. Não vai. Agora, se você gravar 555 vídeos, você vai ser muito, muito, muito melhor. Isso você tendo facilidade pra falar ou não. E é uma isso você sendo construção bom também. de didática ou não. O que eu mais vejo no digital são cases, são exemplos de pessoas que não conseguiam falar, que não conseguiam conversar, não conseguiam... extremamente tímidas Eu e acho que um caladas. exemplo disso é até você, Luana. Porque você sempre foi muito comunicativa, Então, muito de mas eu falar. sempre Mas fui nas muito redes comunicativa. mas nas redes sociais, você tinha meio que receio de aparecer. E hoje em dia, não. Luana, meu Deus do céu, se você olhar o Tudo é Instagram de treino, Luana, ela... Nem Tudo é parece que treino, ela as tinha... pessoas nem querem- parece que ela tinha vergonha ali. As pessoas querem pular essa etapa da vergonha, essa etapa inicial Pois de é. tipo, tô E é normal começando. ter, é Deixem normal as ter. pessoas verem você começando. Uma hora você vai melhorar, mas você precisa passar por esse degrau. Não adianta querer pular alguns degraus. acho que Esse Mas ponto é muito bom, Dai. o degrau do início, ninguém quer passar por E ele. eu acho que o falo mais muito lindo sobre- é ver a evolução, realmente, né? Da pessoa ali. Sim, você Pô, vai querer Rayane ver começou aquilo assim, lá mas vem atrás. aqui ver esse último vídeo de Rayane, como ela evoluiu. Eu acho que é a melhor coisa. Ninguém começa grande. E as pessoas também, elas têm uma imagem muito ilusória de que só podem falar sobre algo se for o melhor naquilo. Se for o especialista naquilo. Eu falo muito nas consultorias, né? Eu falo assim, olha, se você saiu do 0 pro 1, você tá no 1, você já pode falar pra quem tá no 0, você já pode ajudar quem tá no 0. Exatamente. Então, você não Verdade. precisa chegar no 100 pra você passar uma mensagem pra você ajudar alguém. Não precisa. É tipo, ó, subir esse degrau, vem cá pra eu te ajudar a subir ele também. Por exemplo, a gente se uniu, somos 3 pessoas extremamente diferentes, com histórias narrativas completamente diferentes, mas nos unimos por um propósito maior para ajudar pessoas que estão ainda em etapas de negócios diferentes dos nossos e contribuir com essas pessoas. Nós somos o melhor exemplo de construção de uma consultoria digital? Claro que não, é óbvio que existem consultorias digitais melhores do que as nossas. Até porque a gente tá em crescimento também, não é vergonha falar isso. Então, e aí é justamente esse o ponto. Só que a gente carrega uma mensagem de que nós estamos num processo assim como vocês. Sim. Mas a gente pode ajudar vocês. Luana, eu não tenho essa visão de juntar o conteúdo com o negócio igual você tem. Tô aqui pra te ajudar. Daíssa, eu não consigo me expressar, eu não consigo cuidar da minha imagem, eu não consigo entender porque isso é tão importante, eu não consigo sequer entender Eu esse não sei conceito, como- esse comportamento. A gente tá aqui pra te ajudar. Eu não entendo porque essas ferramentas são desse jeito, eu não entendo porque eu tenho que estar na troca Não com sei o como cliente. programar, não sei Eu não como sei, postar. eu não sei a edição, eu não consigo entender. A gente tá aqui pra te ajudar. Às vezes você quer subir muito rápido e você procura alguém que já tá lá muito acima para te ajudar e você nem tá preparado para receber aquele conteúdo, para receber aquela ajuda. Sim. Então, é muito mais efetivo você pegar uma pessoa que tá um degrau acima de você do que você já querer ir lá na nuvem. Até o acesso é diferente, né? O acesso Pois é é. diferente. A E conversa é diferente. você não vai estar pronto para receber aquele conteúdo, porque você não tem uma base ali para entender o que aquela pessoa tá falando muitas vezes. Assim, eu percebo que tem um ponto nisso daí que é a disposição para correr atrás de prejuízo. Eu concordo com você que nem sempre, né? Às vezes você quer logo sair do 0 pro 100, você vai precisar passar... Você não tem como pular a etapa do processo. Mas também já vi muitos casos de pessoas que fizeram valer, sabe? Porque quando você também... É porque tudo depende do contexto. Eu não sei qual era o seu contexto na época. Provavelmente diferente. Mas eu já vi gente que, tipo assim, não, eu dei a vida nisso aqui, eu vou fazer isso aqui valer. E fez. Então, acho que cada caso tem a sua particularidade. Mas eu percebo que essa questão de quando você vai logo do 0 a 100 ali, muitas vezes você
faz um alto investimento financeiro, feito foi o caso que você fez, e você não tem o retorno em presença, em estrutura, em visão mesmo personalizada, segmentada, porque muitas vezes são pessoas que não estão acessíveis a você. São pessoas que vão ter outras camadas dentro e vão lhe entregar, vende num preço muito mais alto, que não é uma mentoria de verdade, porque na mentoria, a mentoria propriamente dita, o mentor é aquele que acompanha, aquele que tá junto, aquele que faz junto. Então, você paga mais alto, mas você tem aquela pessoa ali pensando o seu negócio junto com você. Aí, ok. Aí eu acho válido. E é isso que a gente, inclusive, se propõe na Eleva, de estar junto, realmente inserido no processo, junto com as nossas clientes, para conseguir pensar o negócio dela de uma forma que cresça. E aí, muitas vezes, quando você tem ali ao seu lado uma consultoria que ainda não está realmente nesse nível dos mentores aí mais exclusivos, você ganha realmente no acesso. Você ganha na proximidade, você ganha no relacionamento. Você ganha nos encontros que você vai ter com aquelas pessoas que vão estar ali realmente pensando o seu negócio, vendo as melhores oportunidades, vão estar do seu lado segurando a sua mão, né, para que juntas você consiga alcançar um resultado maior. Ganha no laço que é mais estreito. A troca valiosa, realmente. São modelos diferentes, claro, né? A gente sabe que tem a sua particularidade, mas eu vejo que tem muita gente, e infelizmente isso é um problema, muita gente maldosa, sabe? Que monta uma estrutura ali muito artificial, vende por um preço muito caro e aí vende uma promessa muito linda, mas depois que você paga, você não tem. Você não tem o conteúdo, você não tem o acesso, você não tem o acompanhamento e você não tem a orientação de como usar todas aquelas informações ali que muitas vezes chegam a você, porque esse é um grande problema também, né? De quando a gente vê, você investe um alto valor, ok, eu recebi um material, eu tenho acesso ao material, mas eu faço o quê com Isso, tudo ele isso só agora? ele só joga o material. Como que na prática eu vou aplicar isso aqui? Como é que eu vou usar isso aqui da melhor forma para o meu negócio? O que é que disso aqui faz sentido para o meu negócio? Porque muitas vezes, aí é aquela questão que você trouxe, né, da mentalidade, né, da pessoa, ela ainda não chegou lá, ela ainda não sabe. Então, muitas vezes ela tem outros gargalos no negócio dela que às vezes são muito mais simples. Como, por exemplo, um processo de venda, uma estrutura. A gente erra muito nos negócios hoje em dia justamente porque o básico bem feito não existe. Não é nem só do conteúdo, mas na estrutura do próprio negócio. Na própria venda. Nos próprios processos de dentro da empresa, de organização de dentro da empresa. Então, é preciso realmente mesmo pegar na mão do cliente e guiar ele ali, entendeu? Não só jogar o conteúdo e pronto. E só recapitulando, não é que eu não aproveitei nada. Aproveitei, mas eu vejo que se eu tivesse feito isso em um outro momento, um pouco mais para frente, tivesse feito uma consultoria, uma mentoria com uma pessoa que estava só um degrau acima de mim ali, eu teria aproveitado muito mais a outra no futuro. Com certeza. Sabe? E eu não consegui aproveitar tudo que eu podia. Se eu não perdeu, estava no né? momento Perdeu para tempo, isso. tudo. Então, foi aí que eu vi que é muito melhor você focar no degrau acima do que focar no centésimo Querer degrau. pular. Tantas etapas. Até porque vai ser um rolê que você vai ter que aguentar Pois para conseguir desenvolver aquela mentalidade tão rápido. Quando a gente decidiu realmente se Unir, unir para construir a Eleva ali e fazer com que tanto os nossos olhares eles sejam melhores para que a nossa solução ela seja muito mais vantajosa realmente para as mulheres empresárias que a gente convive, porque às vezes ela tem ali a questão da imagem, da estética, do comportamento, né? Mas ela não consegue muitas vezes passar isso no conteúdo, muitas vezes ela não sabe quais são as melhores redes para ela estar presente dentro do digital, porque também tem isso, né? Tem gente que acha que é só Instagram. Não, de forma alguma. Ou tem gente que acha que tem que estar em tudo. E também não faz sentido. Então, precisa encontrar o que faz precisa ser é estudado. o ideal para o seu modelo de negócio. Para poder construir uma estratégia em cima disso. E aí, juntas... E aí, dentro da Eleva, a gente E tem caminhar junto com o cliente. os encontros semanais com cada especialista, né? Onde a gente consegue, de fato, aplicar a nossa didática do dia a dia no modelo de negócio da cliente. Pensado para cada um, para cada negócio. É tudo bem adaptado. Estudado cada negócio para entregar o que aquela empresária precisa, né?
E os nossos encontros, eles vão ser semanais, né? Com cada cliente. E vai ser, realmente, vem cá, vamos pegar na sua mão e Isso, eu vamos acho que o formato que a te gente... mostrar tudo. A gente vai mostrar tudo o que a gente sabe, o que a gente construiu nesses mais de 10 anos anos. de mercado. Tudo que a gente sabe, a gente vai entregar ali. O que eu digo é que a gente pega na mão do cliente e vai junto com o cliente. É isso, para tirar todas as dúvidas, para destravar muitas vezes coisas que pra gente são simples, que a gente vai chegar e já vai identificar logo de cara e que a pessoa de dentro não vai estar vendo. Tem gente que vai buscar essas ajudas de forma muito separada, muito isolada. Então, assim, vai para muitos braços. Ah, não, eu preciso de uma pessoa que me ajude a me comunicar melhor, a ter uma oratória melhor, a ter uma dicção melhor. Eu preciso de alguém que me ajude a me posicionar na frente da câmera e tudo. Então, assim, vai buscando em muitos braços. E hoje a gente conseguiu trazer com que esse mix de soluções ali estejam juntas com a gente. Então, tem o processo também de diagnóstico, de onboarding, onde a gente que realmente escuta o negócio da cliente, entende qual que é a necessidade dela, qual é a fase dela, se ela vai estar mais comigo, se ela vai estar mais com Dai, se ela vai estar mais com Rai. Qual a energia que, de fato, a gente precisa colocar em quais pontos. Muitas vezes, a cliente já tem uma estrutura muito bem definida, mas ela ainda não tem a mentalidade. Muita gente já tem a mentalidade, mas não tem a estrutura bem definida. Não tem a estratégia. Muita gente já está presente no digital. Muita gente já tem resultado no digital. Muita gente já está vendendo muito bem no digital. Mas procura para melhorar mesmo, para crescer. Como é que eu vou crescer? Quais são as melhores estratégias? Qual é o gargalo maior aqui do meu negócio? Eu não estou enxergando. Eu não estou conseguindo entender para qual caminho eu vou, se é um momento de seguir ou não, se é uma direção ou não. Então, aí é nessa hora que a gente chega para trazer essa direção, para trazer essa clareza, sabe? A Eleva entra para clarear as ideias. A gente viu justamente o que a gente estava falando aqui antes. A gente viu uma necessidade no mercado das nossas clientes e a gente está trazendo essa solução, que é a Eleva. A gente sentiu a dor, né, de cada cliente então, e está trazendo a solução. Isso, a gente não pegou algo tipo, olha aqui o meu serviço que eu estou oferecendo para vocês. Não, uma o que experiência vocês precisam da gente? E aí surgiu a Eleva. Então, eu via essa dor das minhas clientes, essa necessidade de como eu faço, tá? E como eu faço para avançar? O que eu tô fazendo de errado? E aí entrou a Eleva, entrou a ideia da consultoria, da gente trazer essa solução para vocês, furarem essa bolha, furarem esse teto, saírem do ponto A para o ponto B. Se vocês pudessem deixar, assim, só um conselho para uma mulher empresária que hoje se sente perdida, o que você diria, Dai? Eu diria que o conhecimento liberta. Então, se você puder, vá estudar, vá atrás de conhecimento. Se você puder ter alguém que te guie, vai ser muito mais fácil para você. Então, hoje em dia, tem muito conteúdo aí de graça na internet. Você aprende muita coisa, mas é um conteúdo muito espaçado, muito aleatório. Quando você tem alguém que te guia, a pessoa vai te guiar o passo a passo do que você tem que fazer e você consegue fazer em menos tempo. Eu acho que é não ter medo, é meter a cara, é pedir ajuda, porque ali vai ser o crescimento para o seu próprio negócio. Para o seu próprio negócio. Conhecimento é poder. Nunca é mais conhecimento. Verdade. Se eu pudesse deixar uma mensagem, um conselho só para a mulher empresária que se sente perdida, eu diria para ela que ela tem uma voz, ela tem uma história, ela carrega uma mensagem que vai além do negócio dela, vai além do que ela vende, vai além do que ela oferece, e é realmente sobre transformar a vida de outra pessoa. Não é só sobre o produto ou o serviço em si. E que sozinha ela vai bem. Mas se ela for junto, ela vai muito mais melhor. longe. Perfeito. Verdade. Perfeito. É isso. Muito bom. E esconder minha unha. Muito bom, gostei. Acho que a gente ainda... Depois a gente bota as palminhas no final, mas a gente poderia encerrar falando dos nossos canais de comunicação, de como encontrar a Eleva. Tá, então, Entendeu? onde te encontrar?
Luana, onde É. te encontrar nas redes sociais? Se você ainda não me acompanha, se você quiser conhecer mais um pouquinho de mim, da minha história, aí você pode me procurar lá no Luana S. Monteiro _, que é o meu @, e tem também o @ da Eleva Consultoria Digital. Aí você procura, vai estar lá nós 3 juntinhas. Vão lá Rayane, seguir a gente, acompanhar tudo. Como é que te encontra, Rayane? Pra vocês ficarem mais pertinho de mim, meu Instagram é super fácil. @Rayane Oliveira. Com Y e 2 N's. É super fácil. É o mais comum. Super fácil. É o mais comum. Fala aí, Dai, o seu. Bom, o meu, vocês me encontram no Instagram, no @NoClosetDaNick. Que é o meu Olha Instagram de só, blogueira influenciadora. blogueirinha. Por lá eu sou Nick. Por lá eu sou Nick. Lá vocês vão estar por dentro do meu closet. E Olha aí, aí. além do Instagram, eu acho que eu sou a que mais fala por aqui. É, não tenho Porque dúvidas. Você também me encontra no TikTok, você me encontra no YouTube, você me encontra no Método Conteúdo Inteligente, você me encontra na Eleva, você me encontra onde você quiser, que é um pouquinho de Luana, tá? Olha aí. Lá na minha bio vocês encontram os meus outros canais também. Pelo Instagram vocês encontram todo o resto. Vocês acham tudo por lá. Dai, desse momento aqui hoje, da nossa conversa, o que é que você leva como um ponto alto, assim, desse dia? O que é que marcou você? Qual o sentimento que tá aí dentro de você pulsando agora? O sentimento de que a gente tem muito mais a entregar. Que eu queria falar mais umas 5 horas. Que eu queria conversar com vocês por umas 5 horas. E que eu queria estar em contato já com outras empresárias pra gente ter essa troca. Eu tô com um sentimento de troca, assim, em mim, muito, muito aflorado agora. De quero mais, quero trocar mais com empresárias, com mulheres que estão com a mesma mentalidade que a gente. De crescimento. Você, Rai, qual é o seu sentimento? Você sai daqui sentindo o quê? Como foi esse momento pra você? Eu acho que esse momento, pra mim, né, foi desafiador. Mas eu acho que troca e conhecimento, feito daí você falou, nunca é demais. Então, esse momento eu vou levar pro resto da vida, nosso primeiro podcast. E eu tô muito feliz. E quero que venham muitos e muitos e muitos outros. E que a gente cresça cada vez mais. Alguém pergunta pra mim. E você, Luana? Diga aí. O sentimento que eu tenho é que esse momento, ele com certeza vai deixar rastros ao longo do meu dia, provavelmente ao longo da semana, pensando assim, poxa, que legal que a gente teve, apesar de todas as dificuldades, a gente teve coragem, a gente veio, a gente fez, a gente conversou. Deu a cara, né? E que a gente, assim como a primeira vez de todas as pessoas que começaram, seja num podcast, ou seja no YouTube, enfim, numa conversa, numa roda, num negócio, numa sociedade, a gente tem muito pra melhorar. Então, a gente Com tem certeza. muitas ideias, saber como a gente encontrar a melhor forma de nos comunicar, mas nunca, nunca, absolutamente nunca perder a nossa verdade, perder o nosso jeito, sabe, assim, e de que a gente realmente continue juntas na energia de ser real, de ser verdade, sabe? Que é o maior desafio, porque às vezes a gente coloca um monte de barreiras na gente mesmo que acaba impedindo que essa verdade seja passada. Então, a verdade existe desafios, existe erros, existe problemas, mas também existe coragem, exige uma voz, exige uma história e uma construção, né? Então, com certeza, esse momento ele vai ser bem lembrado. E sim, nosso evento do dia 13. Sim! Dia 13 de setembro, queria Boa. convidar vocês para um evento, nosso primeiro evento presencial da Eleva. Vai ser um encontro Um lá bate-papo, no né? Degulte, um bate-papo Bem assim, leve, como com a gente insights, fez aqui, numa fazer mesa, network. fazer um network bacana Isso. com outras mulheres empresárias. As vagas são Limitadíssimas, viu, gente? Pouquíssimas vagas ainda restam. E assim, olha, eu vou dizer assim, a grande oportunidade para você que quer estar em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, que tá numa mentalidade de crescimento. Então, não importa se você já tem um negócio muito bem estruturado, Ou se você tem essa vontade. Esse nosso encontro presencial, ele é focado realmente em troca. Em a gente poder falar, poder ouvir, poder, a partir dali, gerar insights, novos projetos. Quem sabe sair ali, né? Cada uma com seus negócios, sair com novos certeza. clientes, porque vão ter outras pessoas. Então, se você sente que você tá nesse momento da sua vida de Não preciso perca. crescer, garanta a sua vaga. Você encontra no perfil da Eleva, você encontra nos nossos perfis o Isso. link pra garantir a sua vaga. Então, vamos e vamos embora. juntas, você não precisa ir sozinha.